interesse pela arte visual, ela não é determinada, mas cronologicamente a gente pode dizer que se deu ali entre 2012 e 2013, quando adquiri a minha primeira câmera, e a primeira e única até agora, uma Nikonzinha. E por meio desse processo que eu passei a dialogar com esse campo da arte, mas sem entender o que era isso e entender também que o que eu estava fazendo já dialogava. Na época também, em 2013, eu dei início num tecnólogo em fotografia, numa cidade próxima de Sorocaba, não dentro, mas na região. Depois eu tranquei e fui fazer psicologia, mas assim, segui fotografando e algumas informações que eu adquiri, né, nesse meio acadêmico, atravessaram. Mas era isso, assim, mesmo sabendo que o que eu estava fazendo era fotografia, compreender a técnica, saber determinadas especificidades, eu não chamava isso de arte. Isso foi se dando nos diálogos com as pessoas, no que as pessoas viam, o que as pessoas me devolviam sobre aquilo que eu fazia. E com relação ao marco da arte visual, é recente, no sentido de participar de diálogos. Inclusive, participei de um laboratório em que as devolutivas que ocorreram ali me fez perceber que eu faço uso da foto, meu recurso é a fotografia, mas não só. Não se limita a isso. No começo eu era frita na regra dos terços, assim. Então, tem uma questão que eu dei fim a isso. Eu fazia muito autorretrato com o quarto escuro e uma luz, assim. E uma luz que fazia parte de um abajur, mas a estrutura do abajur já não existia. Então eu me movimentava com ela, então eu fazia tipo detalhe no olho, na boca. Eu tinha um colar que era um camafeu e eu achava isso bonito e eu fazia. Então se dava nesse movimento. Enquanto pessoa que atua na psicologia também, a gente tem um termo de ampliar o saber perceptível da pessoa. Então existe aquele movimento que é sensível e o movimento que é deliberado. Então, a pessoa pode estar fazendo arte por meio desse movimento sensível, mas eu creio que o termo, entre outras várias coisas, né? Porque a arte é institucionalizada, né? Então não adianta só a pessoa compreender também que faz arte. Mas assim, eu acho que o limite é a compreensão e o compromisso. Porque aí também existe esse lugar de passar também a acolher isso que é produzido, perceber os diálogos e possivelmente também assumir um compromisso com isso que já está posto e se aprofundar em termos de pesquisa. Enquanto pessoa da fotografia, foi muito difícil para eu dizer, eu sou artista. Ainda é difícil, eu tô gravando esse vídeo, fazendo essa entrevista com isso confuso comigo mesma. Só que foi bastante significativo as devolutivas que eu recebi por meio de um laboratório artístico e que foi muito próximo de outros vários diálogos que eu tive. Inclusive, participei de um diálogo com os curadores da Trienal, do Frestas, em Sorocaba, em que eu tive uma crise, mas foi também, reverberaram diversas provocações. E onde foi significativo? Qual foi o marco? Que ali eu estava captando fotograficamente resquícios daquilo que eu achava que dialogava com o meu histórico familiar. Então, muita farinha, vidro, uma cor específica que de fato dialoga com o meu histórico familiar. Só que dentre essas coisas saltou o cuscuz. E aí, ao perceber, né, que eu fotografava o cuscuz e o que aquilo podia dizer, não só sobre o meu histórico familiar, como um histórico coletivo, que é sobre as diásporas no Brasil, em específico retirância, em específico pessoas de Pernambuco que vieram para São Paulo, que faz parte do histórico dos meus pais e faz parte de pessoas que acabaram se integrando a isso que a gente pode chamar de família estendida, né, por conta de amigos, e em Sorocaba, então pessoas que saíram do estado de Pernambuco, que vieram para São Paulo ou já vieram direto para Sorocaba e que a gente tem contato hoje em dia. Então eu fui percebendo que isso dizia alguma coisa que podia dizer mais e foquei.
Então, como eu disse anteriormente sobre o movimento sensível e o movimento deliberado, aquilo que se deu de modo sensível e pegando as coisas, e uma inclinação à textura, às formas, passou a, olha, é isso que está acontecendo, vou deliberar. Então eu vou experimentar o cuscuz. E nesses experimentos, pesquisando, eu percebi também a situação de quando a gente fala do cuscuz, as pessoas sabem que veio da África, por exemplo. E muitas pessoas exaltam que foram os portugueses que trouxeram para cá. Só que é difícil as pessoas dizerem que o cuscuz, pelo menos isso que é chamado cuscuz nordestino, granulado, feito no vapor, ele tem uma especificidade da tecnologia originária, que é o vapor e que é o milho e que às vezes tem o coco. E as pessoas não falam sobre isso. Assim como as pessoas não falam sobre as diversas diásporas. Então isso me atravessa e eu começo a me debruçar ainda mais nisso, né? Enquanto pesquisa. E aí essa pesquisa que às vezes é posta como separada no campo acadêmico, no campo das artes. E aí isso reverbera na minha prática enquanto terapeuta, que também eu sou uma pessoa que não atua só por meio do discurso. Aconteceu, assim que eu me formei, fazia parte de uma abordagem que era por meio do discurso e a ampliação de compreensão da pessoa desse modo. Hoje, já não. Hoje eu proponho intervenções que ativam a percepção da pessoa corporeamente. E isso dialoga com o modo que ela se ajusta na vida dela e eu percebo as reverberações a partir das devolutivas que as pessoas estão. Enfim, de modo resumido, não é algo concentrado, não é só tipo, eu faço isso, é fotografia e também arte e arte, enfim. Para a exposição dos corpos da Água Vermelha, eu decidi captar o processo de feitura do cuscuz. E eu fiz o cuscuz e nessa feitura há uma especificidade que, para além de ser o cuscuz dito chamado nordestino, existe uma especificidade do modo que a minha mãe faz e que nem todo mundo faz. E aí esse é o marco do meu histórico familiar. E aí eu propus expor isso por meio de GIF, até em diálogo com a perspectiva digital, só que sem grandes aprofundamentos. O que eu proponho para essa exposição tem o nome de Entre Memórias, Estômago e Espírito. Existe nessa escrita vírgula e, mas eu não compreendo essas coisas separadas e agora está estômago, pode estar em outro momento como carne, pode estar em outro momento enquanto corpo. Só que a gente pode perceber que a violência pode ser sobre o soterramento dessas memórias. Quais são as memórias dessa cidade que foram soterradas? Como isso atravessa esses corpos ou se manifesta nesses corpos? E o que isso diz do espírito dessa cidade, do espírito das pessoas? Eu ainda não sei o que é ser artista em Sorocaba, porque o meu trabalho não existe neste lugar. O que eu percebo em diálogo, com o pouco diálogo que há com quem eu me aproximo, é uma precarização. Existe uma ausência de encontros e diálogos, e quando eu digo isso não é só tipo, vamos supor, todos os artistas que estão nessa exposição dialogarem, mas esses artistas compreenderem os locais que eles habitam, quais são as possibilidades, os alcances e os limites deles, e falarem sobre isso. E eu acho que se isso acontecer e imaginar sobre isso é muito rico. E enquanto pessoa que não é dessa cidade, tem uma coisa que tem me atravessado muito. Na entrada de Sorocaba tem uma placa que essa cidade é do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho me demorado numa frase para mim mesma que é: mas eu não sou daqui, só que eu estou aqui. Como é lidar com isso? Eu não consigo falar mais sobre isso neste momento, porque atravessam questões que eu também estou elaborando e está num campo que não veio para o verbal ainda.